Fala aí galera, tranquilidade? Sou matemático Luciano. Esse vídeo é a parte 2 dos tipos de matrizes. E a matriz a ser estudada agora é a matriz transposta. Então, pela definição geral de matriz, a matriz A, definida com uma letra maiúscula, tendo a ordem M por N, onde M é o número de linhas e N é o número de colunas que essa matriz possui. Vamos definir agora a matriz transposta da matriz A. A matriz transposta da matriz A será definida por A elevado a T. Significa que é a transposta da matriz A, ou a matriz transposta de A. Sendo que, repara a ordem da matriz A e repara a ordem da matriz transposta de A. Repara que a ordem mudou. Então, na matriz A, a ordem é M por N. Na transposta, a ordem muda, N por N. Então, na matriz A, M é o número de linhas e N é o número de colunas. Na transposta, o M, que era o número de linhas, passa a ser o número de colunas. E N, na matriz A, que era o número de colunas, na transposta de A, passa a ser o número de linhas. Então, todas as linhas passarão a ser colunas na transposta. Então, você tem uma estrutura geral da matriz A, dado o número de linhas e de colunas. Quando você vai construir, confeccionar a matriz transposta de A, então todas as linhas passarão a ser colunas e vice-versa. Então, vamos analisar aqui, olha, matriz A. Repara que essa matriz A tem 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. Então, a ordem da matriz A é 3 por 4. Não deixa guardado aqui. A gente quer investigar quem é a transposta da matriz A, ou a matriz transposta de A. É bem simples. Olha o bizu. Você vai pegar todas as linhas e transformar em colunas. Então, essa aqui é a primeira linha. Olha os elementos aqui. 2, menos 1, 4, 3. Então, olha, todos os elementos da primeira linha passarão a ser elementos da primeira coluna, na transposta de A. Então, aqui vai ser 2, menos 1, 4, 3. Olha aqui agora a segunda linha, os elementos 5, 0, menos 9, 1. Então, toda a segunda linha passará a ser a segunda coluna na transposta. 5, 0, menos 9, 1. E olha na matriz A os elementos da terceira linha. Menos 6, 2, menos 3, 8. Então, toda a terceira linha passará a ser a terceira coluna na transposta de A. Então, menos 6, 2, menos 3, 8. Então, essa é a matriz transposta de A. Então, repare agora a ordem da matriz transposta de A. Temos 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3 colunas. Então, a ordem da transposta é 4 por 3. Então, só vai trocar a posição dos valores, dos índices da ordem. Então, em relação à matriz A, tendo a ordem 3 por 4, trocando as posições dos índices aqui, na transposta passará a ser 4 por 3. É assim que a gente faz, é bem simples. Agora, uma propriedade bem interessante da transposta. Então, você tem uma matriz qualquer, aí passa a transposta, aí desse resultado passa a transposta novamente, aí desse novo resultado passa a transposta novamente. Vai tomando-se tantas transpostas com uma quantidade suficientemente grande. Então, por exemplo, tem a matriz A, que é essa daqui. Tomei a transposta, temos essa matriz aqui. E se eu pegar essa matriz transposta e passar a transposta novamente? Como a transposta tem a ordem 4 por 3, a transposta, trocando a posição aqui dos índices, passará a ser 3 por 4. Voltará a ser, olha, a matriz A novamente. E se eu passar a transposta novamente, a gente terá a transposta. E dessa transposta, se passar novamente a transposta, a gente terá a matriz A novamente. Então, eu tenho aqui uma matriz A qualquer. Vou até tomar a nossa matriz A como exemplo. Eu vou passar 1, 2, 3, tantas vezes for
forem necessárias, uma quantidade de N vezes de transpostas. Então, vou passar 500, 1000, 2045 e por aí vai. Então, quantas transpostas forem necessárias? Então, eu vou pegar a matriz, vou passar a transposta, desse resultado passa a transposta novamente, desse resultado passa a transposta novamente, e isso vai me gerar uma quantidade de N vezes de transpostas. Então, isso vai gerar duas situações. Ou vai ser a própria matriz A, se essa quantidade N de transpostas que foram passadas for uma quantidade par. Ou vai ser a própria transposta de A, se essa quantidade N de transpostas passadas for uma quantidade ímpar. Então, olha, vou tomar aqui a nossa matriz A e a nossa matriz transposta. Então, por exemplo, se eu quiser pegar a matriz A e passar essa transposta (829) vezes. Pô, mas 829 é um número ímpar. Então, quando a quantidade de N de transpostas passadas é ímpar, então o resultado vai ser a própria transposta. A transposta é essa daqui. Aí, nesse caso, seria... Vamos só repetir aqui. 2, 5, menos 6 aqui na primeira linha. Menos 1, 0, 2 na segunda linha. 4 menos 9 menos 3 elementos da terceira linha. 3, 1, 8 os elementos da quarta linha. É assim que a gente procede. Tá? Então, se essa quantidade de transpostas fosse um número par, por exemplo, aí no caso seria a própria matriz inicial. Aí no caso seria essa daqui. Aí, por exemplo, em vez de 829, se a quantidade fosse 732. 732 é par. Então, como é uma quantidade par, vai ser a própria matriz A. A matriz A é essa daqui. Aí no caso você reescreveria essa matriz aqui, ó, de ordem 3 por 4, como a gente está vendo aqui, com esses elementos aqui. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. No próximo vídeo a gente vai fazer a parte 3. Então, muito obrigado novamente pela oportunidade. Fui!